hipertensão portal, ela apresenta importância clínica quando o gradiente de pressão hepatavenosa é maior que 10 milímetros de mercúrio, né? Normalmente quando esse gradiente de pressão é maior que 12, já tem um risco de HDA. E o primeiro episódio de HDA varicose já tem uma mortalidade de até 20%. Então, a importância da gente tratar corretamente e evitar o primeiro sangramento desses pacientes. Os fatores de risco para HDA varicose é a gravidade da hepatopatia, ou seja, quanto maior o child, maior a chance de ter sangramento. A etiologia alcoólica e os sinais de cor vermelha. Os achados endoscópicos que nós podemos ter no paciente com hipertensão portal, lembrando que hipertensão portal tem os pacientes cirróticos, mas tem outras causas de hipertensão no nosso meio muito comuns, que são famosas, né? Nós podemos ter a gastropatia hipertensiva, varizes esofágicas, varizes gástricas e as varizes ectópicas, que são os duodenais, jejunilineais ou retais. Lembrando um pouco de anatomia, né? Então, normalmente o sangue ele flui de cima para baixo, no sistema venoso esofágico, drenando para a veia porta. Quando essa veia porta começa a ter uma hipertensão, esse sangue começa a se represar e aí esse fluxo se inverte. E aí as veias começam a ficar dilatadas, ectasiadas e formar as varizes, né? Então, as varizes são veias dilatadas na submucosa do órgão. Por isso que às vezes a biópsia em cima da varize não acontece nada, tá? Porque a biópsia não pega a mucosa, ali, epitélio. Okay? Lembrando que as veias, elas estão na submucosa do órgão. E nós vamos classificar as varizes esofágicas de acordo com sua localização, forma e cor, segundo a Sociedade Japonesa de Hipertensão Portal. Outros aspectos que nós vamos falar nos slides mais para frente. Então, quanto à localização, elas podem estar em terço superior, médio, inferior. Claro que no inferior elas sempre vão estar. Quanto mais alta elas estiverem, estiver até em terço médio ou superior, maior é a hipertensão portal desse paciente. Quanto à forma, F0 sem variz, a gente usa mais esse F0 em varizes erradicadas. Se você já fizer um tratamento, aí você coloca F0. O paciente vive em tratamento tem muito sentido, né? F1 são as varizes de fino calibre, F2 as varizes de médio calibre, que são vasos tortuosos que ocupam menos de um terço da luz esofágica, e F3 as varizes de grosso calibre, que são vasos tortuosos que ocupam mais de um terço da luz esofágica. Quanto à cor, elas podem ser azuis ou brancas. Ainda na mesma classificação, que é a mais utilizada hoje em dia, Sociedade Japonesa de Hipertensão Portal, nós podemos classificar elas quanto à presença ou não de sinais da cor vermelha, que são os red spots. Esses sinais de cor vermelha, eles podem ser manchas em verdão vermelho, manchas em cor de cereja, né, os cherry red spots, manchas hematocísticas. E podemos classificar também quanto aos sinais de sangramento. Ou seja, se tem sangramento ativo em jato ou porejamento, se tem algum tampão vermelho ou tampão branco, né? Tampão branco também conhecido como white nipple. E quanto a outros achados, que são erosões, úlceras, cicatrizes, especialmente em pacientes que já fizeram um tratamento prévios. Então aqui exemplificando, né? Varizes de fino calibre, a gente costuma descrever no laudo assim, tanto centímetro da arcada, por exemplo, até centímetro da arcada dentária superior, inicia-se cordão varicoso, retilíneo, branco, de fino calibre, sem red spots, que se estende até o nervo distal. Conclusão, varizes esofágicas de fino calibre. Aqui já de médio calibre, né? Você veja que já ocupa aí maior parte da luz do que essas de fino calibre. De grosso calibre, você vê ocupando aí praticamente toda a luz do órgão. Quando a gente vai classificar, a gente classifica de acordo com as mais graves. Então, se você tem cordões varicosos de grosso, de médio calibre, na conclusão do laudo eu coloco varizes esofágicas de grosso calibre. Você pode colocar varizes esofágicas de médio e grosso calibre, mas o que vai importar é o mais grave, é o que vai ditar a sua conduta. Okay? E aqui o paciente pós-ligadura elástica, né, onde você observa essas sinecas, seria o F0 aqui. Então, sinecas de procedimentos anteriores, que são essas cicatrizes, e uma neoformação vascular pós-procedimento, ou seja, a gente coloca assim no varizes esofágicas erradicadas. Então, sinais de cor vermelha, aqui nós temos um pequeno sinalzinho de cor vermelha, né? Sinais pequenos de cor vermelha, são os cherry red spots, né?
E uma endoscopia no paciente, então, a gente observa onde se iniciam essas varizes, iniciam do ponto de vista endoscópico, porque fisiopatológico a gente sabe que ela inicia de baixo para cima. A gente escreve no laudo como inicia a tantos centímetros da arcada e desce do ponto de vista endoscópico, ok? Então aqui nós temos alguns cordões varicosos, se iniciam azulados, tortuosos, né? E o que importa no calibre é o calibre que esse cordão se encontra no terço distal. Então eles podem se iniciar de fino, médio, mas que se tornam de grosso calibre no terço distal. Então eu descrevo assim, presença de vários cordões varicosos, que se iniciam a 30 centímetros da arcada dentária superior, tortuosos, azulados, com red spots, ou as manchas vermelhas, que se estendem até o terço distal, onde se tornam de grosso calibre. Tá? Então, você descreve como que ele começa e como que ele está no terço distal, que é o que vai importar para nós. E aí, conclusão é varizes esofágicas de grosso calibre. Ok? Falei quase toda a luz do órgão. Aqui também, no outro caso, né, um vídeo para a gente representar melhor esses achados. Então aqui também com red spots, né, cordões tortuosos, você tem de médio e de grosso calibre, vários cordões precoces. Então sempre a maneira como a gente avaliava o BART, naquele organograma que nós passamos, é a maneira de observar tudo, é sempre com o esôfago limpo, olhar com calma, devagar. As varizes gástricas representam 10 a 30% das HDAs varicosas. E a classificação mais utilizada é a classificação de Sarin, de 89, né, que vai classificar em GOV ou IGV, ou seja, gastroesofágico varizes ou isolated gastric varizes. As varizes esofágicas, as varizes gástricas, continuam pela pequena curvatura, são continuações das varizes esofágicas pela pequena curvatura, são as GOV1, que representam 70% dos casos de varizes gástricas. As GOV2 são aquelas esofágicas que continuam pela grande curvatura. IGV1 são as varizes de fundo gástrico isoladas, normalmente em formato pseudo-tumoral, e as IGV2 são as varizes em outras partes do estômago, que inclusive varizes duodenais, alguns autores colocam aí no IGV2, né? Então aqui no esquema da própria publicação do Sarin, né? IGV, varizes esofágicas continuando pela pequena curvatura, GOV2 continuando pela grande curvatura, IGV1 as varizes pseudotumorais no fundo gástrico, IGV2 varizes isoladas em outros pontos do estômago e até no duodeno. Então aqui é um caso, né, de uma IGV1, você não tinha esofágico, claro que não tem como você saber por essa visão, estou falando, né, porque a gente conhece o caso, então por essa visão não tem como a gente cobrar se é IGV1 ou se ela é uma GOV2, ok? Você só sabe que tem varizes no fundo. Se ele te falar que não tinha varizes esofágicas no enunciado da questão, então você vai saber. Então é IGV1, varizes formado pseudotumoral, na dúvida, isso aqui. Eu não sei se é um tumor, se é varizes, não tem uma definição muito grande. Ectoendoscopia. O ectoendoscopista é a coisa mais simples do mundo. Ele vai jogar o Doppler lá. Se tiver Doppler, é varizes. O ectoendoscopista é a coisa mais simples. Jogou o Doppler, é varizes. Okay? Aqui também outro caso, né? Varizes de fundo gástrico, aqui com um pequeno sangramento pós-trauma. Também viu. A cromoscopia pode, às vezes, nos ajudar a visualizar melhor. A gastropatia hipertensiva também é outro achado que nós vamos ter no estômago, que é o achado endoscópico mais comum na hipertensão portal. Tem uma prevalência variável, chegando até 80% dos pacientes, e o que nós temos são mucosa em padrão em mosaico, aquela mucosa parecendo um couro de cobra, né? A presença de petegas no corpo, no fundo gástrico especialmente. E podemos ter edema, anatema, erosões. Então, aqueles pacientes que têm hipertensão portal, você encontra petegas, padrão em mosaico, tem erosões no ânus, tudo no final entra com gastropatia hipertensiva. Ele descreve a presença dos achados todos na descrição do laudo. Mas na conclusão é gastropatia hipertensiva. E aí ela pode ser leve ou grave, né? A classificação mais utilizada é a de McCord, que fala em leve ou grave, não fala em moderado. Existe classificação que fala em moderada, mas não é muito utilizada. A mais utilizada é essa, ou é leve ou é grave. A leve
você vai ter padrão em mosaico da antena e petecas menores do que 1 milímetro, tá? Então pequenas petecas, aquelas hemorragias granular, e a grave você vai ter manchas vermelhas ou lesões hemorrágicas difusas, então é realmente um hematoma difuso ali no fundo gástrico. A maioria, claro que a gente vê, é leve, né? Você tem outras classificações, e o quadro clínico é assintomático na maioria, mas você pode ter anemia ferroprima. Normalmente esses pacientes sangram cronicamente, vai sangrando aos poucos, tem melena, tem uma anemia crônica, difícil você pegar um sangramento agudo. E se você pegar, também você não tem muitas opções de tratamento endoscópico, né? Vai ser os tratamentos clínicos, né? Medida clínica de estabilização desse paciente, drogas aí, vasoativas, né? Que nós vamos ver mais para frente na aula de hemorragia digestiva amanhã, nós vamos detalhar muito bem esse tratamento. E o tratamento endoscópico com os métodos térmicos, se você tiver alguns pontos de sangramento, como argônio, Ritterprobe, radiofrequência, ou até o hemospray, né? A gente sabe que o hemospray é um spray, tratamento de hemorragia utilizado com resgate, muita coisa, é um material muito caro, né? Pouco acessível, mas que pode ser utilizado nesses casos. Então aqui, esse padrão em mosaico, né? Ele é melhor visualizado na grande curvatura do corpo gástrico. Você vê as áreas gástricas bem definidas, né? Esse couro de cobre, isso significa edema. Esses pontinhos, essas pequenas petecas, né? É leve essa daqui, não é? Não é porque tem muita peteca, são petecas menores que 1 milímetro. Erosões no âmago, nós podemos achar, né? Erosões encobertas por hematina, elevadas, planas, um enantema discreto. E também na retrovisão a gente pode ver essas petecas. Quanto às varizes ectópicas, nos próprios consensos e no livro da Somet não tem muita coisa que fala, porque são realmente raras. Nós temos que saber identificar, dar diagnóstico, saber o que a gente pode usar no tratamento. Então essa parte é bem rápida. Então aqui uma imagem, inclusive não é minha, da literatura que eu tirei, uma variz duodenal. Aqui uma variz jejunal, sangrando, foi resolvida com ligadura elástica, um sangramento em jato ativo, uma variz no jejum. E uma variz retal, esse caso sim é nosso, né? A gente vê com mais frequência, dentro dessas ectópicas, a mais frequente a gente vê a retal. Então são vasos dilatados, tortuosos, cansados. E aí você não tem essa classificação fino, médio, grosso e galego. Então você descreve a variz com um diagnóstico. São varizes que vão responder aí por uma porcentagem muito pequena das hemorragias digestivas do paciente com hipertensão portal. E como que nós devemos proceder nesses pacientes? Então, o paciente que nunca sangrou, porque o paciente que já sangrou, nós vamos falar amanhã, só de HDA não varicose e HDA varicose. Paciente que nunca sangrou, ou seja, profilaxia primária, evitar o primeiro sangramento, não tem varizes, você vai fazer endoscopia cada 2, 3 anos. Tá? Isso aqui é de acordo com o Baveno 6. Baveno é um estudo que faz a cada 5 anos, que fala muito sobre as doenças do fígado, né? E eles definem aí as diretrizes para hemorragia digestiva varicosa. Tá? Baveno 6, se não me engano, 2015, ou 2016, vai ter um ano que vem. Esse ano que vem vai ter o Baveno 7. Então, o que vale até agora é, sem varizes, endoscopia a cada 2, 3 anos. Varizes de fino calibre. Se for Child C ou tiver manchas vermelhas, se não tiver, endoscopia em 1, 2 anos. Né? Ou seja, Child A ou B, não tem mancha vermelha, repetir endoscopia a cada 1, 2 anos. Se tiver Child C ou mancha vermelha, você já inicia a profilaxia medicamentosa com beta-bloqueadores, ok? E hoje nós podemos utilizar tanto os beta-bloqueadores não seletivos quanto seletivos. A gente sabe que o carvedilol é uma boa droga hoje. Então, antigamente achava que era só o nadolol, propanolol, mas hoje o carvedilol também já tem espaço nessa profilaxia e é uma excelente droga. Se você já acha na endoscopia varizes de médio ou grosso calibre, já entrar com beta-bloqueador ou ligadura elástica. Né? Normalmente a gente vai decidir isso se o paciente não tolera o beta-bloqueador. Você tenta o beta-bloqueador, mas você tem efeitos colaterais que não são toleráveis, e você faz a ligadura elástica. Okay? Nas varizes gástricas, o que nós temos de opção para profilaxia primária, ou seja, quando ele nunca sangrou, beta-bloqueador. Lembrar que os pacientes com ascite refratária, TBE,
síndrome hepatorenal ou hipotensão não devem utilizar beta-bloqueador, ou seja, esse paciente já tem contraindicação beta-bloqueador, você vai optar então diretamente para ligadura elástica. Deixa eu colocar aqui, o colega tirar uma foto, eu passei lá. Alô, Berto? Vamos ver se as questões agora foram mais difíceis, né? Nesse sentido. Vamos lá. Homem de 50 anos com diagnóstico de cirrose hepática idiopática, ensaio de A. Cirrose hepática idiopática, ensaio de A, sem história de HDA prévia. A endoscopia de rotina mostrou os seguintes achados. 30 segundos. Não nada aí. Sobrou. Isso médio aí. Está. Qual o diagnóstico e conduta? Letra A, esôfago normal, endoscopia a cada 2, 3 anos. Letra B, esôfago normal, beta-bloqueador não seletivo via oral. Letra C, varizes esofágicas incipientes, endoscopia anual. Ou letra D, varizes esofágicas incipientes, endoscopia a cada 2, 3 anos. Quem acha que é a letra A? Quem acha que é a letra B? Porque essas daqui tem que ser sábado. Sabe? Porque aí o cara vai marcar incipiente e fala assim, onde que eu falei incipiente? Sabe? O cara chega lá com aula assim, varizes esofágicas incipientes, onde que eu falei incipiente? Então não existe essa. Isso aqui é para lembrar que não existe. Antigamente utilizava, vocês devem pegar lá até hoje. Varizes esofágicas incipientes. Ou tem varizes ou não tem. Tá? Não está querendo formar uma variz, não. Não tem variz. Esse termo, eles vão ver em laudos aí de colegas. Varizes esofágicas incipientes, isso não existe, ok? A endoscopia a cada 2, 3 anos, exatamente. Eu não está afiado lá, mas essa noite eu vou ter que ver o que eu faço questão amanhã. Homem de 70 anos com diagnóstico de cirrose hepática por vírus B, Child C e sem história de HDA prévia. Endoscopia de rotina mostrou os seguintes achados. 30 segundos. Vamos lá. Qual o diagnóstico? Qual o diagnóstico? Vai ser. Deu racola. Varizes esofágicas de fino calibre, gastropatia hipertensiva grave. Varizes esofágicas de médio calibre, gastropatia hipertensiva leve. Varizes esofágicas de grosso calibre. O que é com você, né? Rapaz, essas três não fazem demais, né? Olha. Tá fácil. É bom para saber que essas daqui passavam tem que ser bem acima, né? Mas eu acho que é a culpa do projetor. A qualidade do projetor é muito boa. Só que tem que pôr aquelas imagens que tem que pôr aquelas imagens que tá com saliva, que tá tudo sujo, para a turma não ver, né? Trazer um projetor ruim. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.